Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão do Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo estão também o Fernando Fernandes e o José Luís Moreira. Desde a passada terça-feira, vive-se nas igrejas cristãs mais uma semana de oração pela unidade dos cristãos, a grande referência para o diálogo ecuménico entre nós. As principais divisões entre as igrejas cristãs ocorreram a primeira no século V, depois dos concílios de Éfeso e de Calcedónia, o que deu origem, por exemplo, à Igreja Copta, a segunda no século XI, com a cisão entre o Ocidente e o Oriente, e assim nasceu a Igreja Ortodoxa, e finalmente, no século XVI, com a Reforma Protestante e, posteriormente, a separação da Igreja de Inglaterra, a Igreja da Comunhão Anglicana. Ano após ano, são formulados votos para que esta preocupação da unidade esteja presente na vida dos cristãos ao longo de todo o ano. Mas é fundamentalmente nestes 8 dias da semana de oração que a unidade dos cristãos provoca encontros de partilha, de reflexão e de oração. Esta noite vamos falar do diálogo ecuménico. É meu convidado o professor João Duque, secretário da Comissão Episcopal da Doutrina da Fé e Ecumenismo. Sr. Professor, boa noite. Boa noite. E começava esta nossa conversa, antes de mais, por esclarecer os termos. O que quer dizer ecumenismo? Claro que ecumenismo, genericamente, a palavra como tal, tem a ver com uma convivência entre todos os seres humanos. É quase equivalente a catolicismo no sentido de aberto à universalidade da Terra. Mas ganhou um significado relativamente técnico, sobretudo no último século, e aplica-se a um movimento, se quisermos, um conjunto de atividades que têm em vista o estreitamento da unidade e da relação entre as diversas confissões cristãs e, portanto, é interior ao cristianismo. Há, portanto, uma diferença fundamental entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Exato. Pressupõe-se, nesse caso, o diálogo interreligioso é entre religiões, entre comunidades religiosas, se quisermos, do planeta, e, nesse caso, o cristianismo constitui uma das comunidades religiosas. Entraria em diálogo com o judaísmo, por exemplo, ou em diálogo com o islamismo, ou com o hinduísmo, ou outras religiões, mas não cristãs. No caso do ecumenismo, trata-se do diálogo interno às igrejas ou comunidades, confissões. Algumas não se autoconsideram igrejas, outros não são consideradas igrejas por outras também, mas pelo menos confissões, mas todas cristãs, e partilham a mesma crença. Na introdução, Sr. Professor, eu falava das 3 grandes divisões que aconteceu na Igreja e no seio do cristianismo. A primeira, como disse, no século V, e que resta fundamentalmente a Igreja Copta. A segunda, que foi a cisão entre o Ocidente e o Oriente no século XI, e assim nasceu a Igreja Ortodoxa, e finalmente no século XVI com a Reforma Protestante. Portanto, poder-se-á dizer que o diálogo ecuménico, ou o movimento ecuménico, pretende ser o diálogo, a abertura entre estas igrejas todas. Resultantes dessas divisões, sim. Não tem havido um diálogo, enfim, muito explícito com a tradição copta, porque nos está bastante distante e tornou-se numa igreja histórica relativamente pouco significativa, porque está em contexto completamente muçulmano, se quisermos. Tem havido ultimamente no Egito. Exato, tem havido ultimamente algumas notícias dessa igreja, até porque cristãos perseguidos naquele ambiente, originários de lá, normalmente são cristãos coptas e não cristãos católicos em sentido estrito, ou seja, católicos romanos. O diálogo com a Igreja Ortodoxa tem sido muito intenso.
Bastante, embora com os seus problemas diversos. No caso da relação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, é relativamente fácil do ponto de vista doutrinal, na medida em que estamos muito próximos, não há grandes diferenças doutrinais de base. Há outros problemas mais políticos, se quisermos, tem a ver sobretudo com uma certa presença forte e até política da Igreja Ortodoxa no Oriente da Europa, não é? Na parte de leste, e que dificulta a presença de outras confissões religiosas e que ultimamente tem esfriado um bocado e criado alguns problemas no diálogo ecuménico, mas trata-se de questões sobretudo políticas e culturais, não propriamente doutrinais de base. E finalmente, a terceira e última grande divisão aconteceu com a Reforma Protestante. De Reforma Protestante que nasceram várias igrejas, muitas, e também posteriormente com a separação da Igreja da Inglaterra ou Comunhão Anglicana. Das igrejas, Sr. Professor, que nasceram da Reforma Protestante, estão todas envolvidas neste movimento ecuménico, e lembro até que na origem do movimento ecuménico estão igrejas protestantes, foi aí que começou, mas estão todas envolvidas ou é só uma parte das igrejas que nós chamamos protestantes que estão no diálogo ecuménico? Pois, a aplicação do termo protestante é de facto diverso. As tradicionais igrejas protestantes, de raiz luterana, de raiz calvinista e depois as anglicanas, estão claramente envolvidas, aliás, deram início, elas, ao movimento ecuménico, entre elas, e depois se estendeu também à relação com a Igreja Católica. Entretanto, nesse contexto que poderemos ainda chamar Igreja Protestante genericamente, mas sobretudo Igreja Evangélica, se quisermos, ou grupos mais ou menos eclesiais que se dizem revitalizadores da mensagem evangélica e, portanto, que ficam muito ligados, às vezes até de modo algo fundamentalista, com os evangelhos e por isso se consideram evangélicos no sentido estrito, há alguns grupos que, de facto, do ponto de vista prático, não têm, e até teórico, não têm aceito entrar no movimento ecuménico. Não quer dizer que não haja possibilidades de diálogo, possibilidades de contacto, mas há uma posição que não prevê que seja possível estabelecermos uma única igreja e uma unidade eclesial propriamente. Assim, até porque o ecumenismo é sempre um caminho com dois sentidos, não é? São dos dois lados ou de todos os lados, claro, a caminhar para esse sentido comum. Claro. Desse conjunto de igrejas, quais são aquelas que mais envolvidas no movimento ecuménico? Sem dúvida, e tem a ver também com o início do ecumenismo, as que têm origem na família, se quisermos, anglicana. Penso que neste momento são ainda as que mais se envolvem, pelo menos no nosso contexto aqui mais no ocidente da Europa. Portanto, a Igreja que nós cá em Portugal chamamos a Igreja Lusitana da Comunhão Anglicana. Sim, que é da Comunhão, essa é diretamente da Comunhão Anglicana ainda. A Igreja Metodista, que não é da Comunhão Anglicana, mas resultou da família anglicana. No caso português, são, juntamente com a Igreja Presbiteriana, essa de origem mais calvinista, são as claramente envolvidas no processo ecuménico, juntamente com a Igreja Católica. E agora, progressivamente, embora com os seus problemas, a Igreja Ortodoxa, com a presença, sobretudo, de imigrantes de leste cá. Mas as circunstâncias aí são diferentes porque os imigrantes são imigrantes, portanto, têm outros problemas culturais envolvidos, têm os problemas das relações com as suas igrejas de origem, o mundo ortodoxo é muito diversificado também, há vários patriarcados, há igrejas acéfalas que não estão ligadas a nenhum patriarcado, e é bastante confuso saber a que igreja pertence cada qual cá em Portugal, embora o mundo ortodoxo seja todo bastante parecido, se quisermos, genericamente, mas as diferenças internas depois são muitas. Isso tem dificultado, no caso concreto, em Portugal, estabelecer parceiros de diálogo abalizados, se quisermos, quem é que é representante das diversas igrejas ortodoxas. Estão a dar-se passos nesse sentido. Sr. Professor, para além dessas igrejas, recentemente surgiram, e eu falo do ambiente português,
outras comunidades que se reclamam de cristãs e nos falam muito de Jesus, que são muito recentes, como a IURD, como a Igreja Carisma, Maranata, etc. Várias, no mundo do futebol, os Atletas de Cristo. Estas igrejas, ou estas comunidades religiosas que se reclamam também de cristãs, não estão envolvidas neste movimento ecuménico. Não, na prática não estão, possivelmente também não estarão interessados. É claro que esse é um mundo muito complexo e muito difícil, que os sociólogos consideram hoje da religiosidade selvagem no sentido, sobretudo, de uma religiosidade livre, não relacionada com nenhuma instituição tradicional. Corresponde também à Igreja carismática em geral. Quando esses movimentos carismáticos são sempre renovadores, aventureiros muitas vezes, se quisermos, às vezes também perigosamente fundamentalistas, em alguns casos, porque há uma variedade muito grande, noutras vezes muito dependente do chefe ou do fundador, muito diretamente, e às vezes até manipulado por esse mesmo fundador, às vezes também com interesses financeiros por trás, há uma variedade muito grande. E quando esses grupos são internos a uma grande tradição religiosa, porque todas as grandes tradições religiosas, incluindo a Igreja Católica Romana, têm no seu interior também grupos carismáticos, mas quando estão inseridos numa grande tradição religiosa, mais facilmente se podem evitar extremos. Quando são absolutamente autónomos, os extremos são possíveis, não quer dizer que tenham que acontecer sempre, mas são possíveis, e sobretudo os extremos da manipulação dos chefes, que manipulam de facto os seus fiéis para finalidades que nem sempre são controladas. Às vezes há necessidade, inclusive, os próprios governos de intervir, porque a própria paz social e o respeito pela liberdade e o respeito pelas opções individuais podem ser colocadas em causa nessas situações. Mas isso é uma variedade muito grande. Sr. Professor, este movimento e esta procura da reconstrução da unidade no seio do cristianismo começou há 103 anos, se não me engano, e, como disse, no seio da comunhão anglicana, fundamentalmente. É interessante, e alargando-se um bocadinho, há o início explícito, talvez, do movimento ecuménico, tem a ver com, de facto, os grandes congressos mundiais sobre a missão que eram realizados pela Igreja Anglicana. E, portanto, apercebendo-se que diversas confissões cristãs que trabalhavam em terra de missão sentiam que a sua divisão era altamente prejudicial no anúncio do Evangelho. A própria credibilidade da missão. Claro. Como é que anunciam um mesmo Evangelho quando estão uns contra os outros? Isto, da parte de quem recebia o Evangelho, era muito, enfim, algo um bocado confuso, entre outros aspectos. E então chegaram à conclusão de que era absolutamente necessário trabalhar em conjunto no anúncio do Evangelho. Isso é que levou a criar estruturas também, que foram estruturas que depois originaram posteriormente o Conselho Mundial das Igrejas, na prática. Foram-se criando estruturas, sobretudo primeiro na missão, para que fosse possível esse trabalho em conjunto. Portanto, foi quase uma necessidade prática que depois levou à compreensão teórica de que isso também era importante. E provavelmente o processo nasceu na missão e por causa da missão será também a missão que nos vai fazer reencontrar de novo, porque estamos em tempo de missão. Eu penso e, portanto, é esta missão, nós todos, quer os que pertencemos à Igreja Católica, quer das outras igrejas, o sair para fora de nós e o querer levar Jesus aos outros, que nos havemos de nos reencontrar no futuro, não é? Sem dúvida. Mesmo na Europa. Mesmo na Europa. Sim, não é só a missão para fora da Europa, claro. Estamos claramente em terra de missão. Mas ia perguntar, professor, olhando para estes 103 anos do nascimento do movimento ecuménico, é que depois nós, os católicos, nos ligamos também e nos empenhamos no seu desenvolvimento. Que balanço faz do caminho andado? É, claro, é muito diversificado. Eu ia lhe perguntar, também... a nível
internacional, mundial, e outro depois aqui em Portugal. Pois, até porque o caso português é um caso específico, semelhante a alguns outros na Europa, mas pronto, é um caso em que não há grande tradição de uma grande comunidade não católica presente. Portanto, são os chamados países de maioria católica que têm um estatuto, um modo próprio de percurso ecuménico. Onde, de facto, o percurso ecuménico foi mais significativo é naqueles países onde a presença de confissões não católicas é enorme, às vezes superior e outras vezes pelo menos idêntico à presença de católicos, ou até mesmo as diversas confissões protestantes. O luteranismo, o calvinismo, por exemplo, no centro da Europa, mesmo no interior do anglicanismo, o anglicanismo da High Church, portanto, um anglicanismo muito mais próximo ao catolicismo e um anglicanismo muito mais próximo à tradição evangélica, portanto, tudo isso criou, se quisermos, estados diferentes e até velocidades diferentes no processo ecuménico. Poderíamos dizer que, como é natural, o processo ecuménico surgiu com um grande entusiasmo, surgiu com o empenho de um grupo de entusiastas no movimento ecuménico que também eram ao mesmo tempo idealistas e, portanto, que chegaram até a imaginar que, numa questão de poucas décadas, poderíamos originar uma única igreja cristã que reunisse, que reunificasse todas as confissões cristãs. Depois, com o desenrolar do processo, todos os participantes nesse movimento ecuménico começaram a perceber-se que há questões concretas que não é fácil resolver, de vária ordem. Também do ponto de vista doutrinal, teológico, porque todas as divisões tiveram envolvidos aspectos doutrinais, embora umas mais que outras, não é? Por exemplo, a divisão com o mundo ortodoxo, o aspecto doutrinal é relativamente pouco significativo. Já com o mundo protestante, a dimensão doutrinal tem o seu significado, embora possa ser reduzido. A primeira tal divisão no século V foi essencialmente doutrinal, o que torna as questões mais complexas. Mas poderíamos dizer que, nesse aspecto, o trabalho ecuménico foi extraordinário. Ou seja, das chamadas equipas mistas, ou grupos mistos das várias igrejas, normalmente são diálogos bilaterais entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana, a Igreja Católica e a Igreja Luterana, depois, porque doutrinalmente no interior das igrejas protestantes e até com a Igreja Ortodoxa, reunidas no Conselho Mundial da Igreja, a questão doutrinal está, enfim, não é muito problemática. Há, sobretudo, alguns embates doutrinais com a Igreja Católica que têm sido resolvidos em grandes documentos, por exemplo, um dos últimos sobre a justificação, que na aproximação entre a tradição luterana e a tradição católica foi um documento muito importante. Mas, sintetizando, essa dimensão doutrinal, tirando a questão da estrutura da Igreja, como é a estrutura da Igreja. E a questão do papado. Também, vai ter aí em última instância também, embora não seja só uma questão de uma Igreja mais episcopal, mais presbiteriana, por exemplo, isso já é um assunto sério e aí, de facto, não se avançou muito no sentido de dizer que podemos acolher diversidade de perspectivas sobre a estrutura da Igreja, porque as igrejas ainda afirmam certos limites, dizendo que não tendo determinada estrutura não pode ser considerada Igreja. Enfim, essa é uma das questões doutrinais mais sérias, mas outras, mesmo a da justificação com o mundo luterano, isso estão praticamente resolvidas. Pois há problemas mais concretos, se quisermos, de ordem mais cultural e até ritual, se quisermos. Professor, mas quando se fala da unidade dos cristãos, não estamos a falar de uma igreja que cada um deixar de ser o que é e esquecer a sua história, o seu caminho, as suas tradições para se integrar noutra igreja. Portanto, Sim. Essa é uma... Pois... É algo de novo que estamos à espera que consigamos criar. Pois. E porque é algo de novo, que não vamos criar nós certamente, terá que ser com o apoio do Espírito, mas porque algo de novo é que não está bem delineado o que possa ser, e aí é que estão as dificuldades. Ou seja, nós chegamos a um certo ponto que podemos dizer, entendemos-nos em muitas questões, consideramos-nos todos cristãos, sem dúvida, portanto, no fundamental estamos unidos, já, mas depois falta dar visibilidade a essa união. Como é que nós podemos falar de uma igreja una e única em que perspectiva? E estamos divididos, e há o problema ainda da Eucaristia, que não podemos celebrar em conjunto, vamos atirar-nos no escuro e celebrar por assim. Esta semana o Santo Padre disse que era a grande chaga
podermos partilhar o mas também por outro lado, por outro lado, temos que admitir que, sendo realistas, só deveríamos consegui-lo quando tivéssemos atingido um patamar de unidade suficiente. E as igrejas consideram que ainda não atingiram esse patamar de unidade suficiente. A ideia de que podemos ser a mesma igreja mantendo cada um a sua tradição confessional é uma ideia a que chegou também o processo ecuménico, porque originariamente pensava-se uma igreja mais unificada num sentido quase do abandono das diversas tradições para criar agora uma nova igreja única e absolutamente diferente. Foi colocada de parte. Mas, essa ideia. Muitas vezes dizia o cardeal Walter Casper, que era o anterior presidente do Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos, esta é também a hora do realismo ecuménico, em que nós temos de valorizar o que já se conseguiu e não apenas falar do que está em aberto e olhar de uma maneira feliz para o caminho já feito. E, professor, eu penso que, independentemente dos avanços doutrinais, dos documentos doutrinais, há uma atitude, uma maneira de estar que eu penso que é o grande fruto do movimento ecuménico, que é o crescente respeito uns pelos outros, é a confiança, é muitas vezes relações de amizade entre cristãos de várias igrejas e por isso eu penso que se não houver outro fruto, pelo menos este, de nos olharmos e com verdade uns aos outros, como irmãos e irmãs em Cristo, já tinha valido a pena o caminho feito. Sem dúvida, e é o chamado ecumenismo de base, que é o mais importante e o efeito para os cristãos concretos do dia-a-dia, não tanto das comissões teológicas, etc. E é onde o ecumenismo, mesmo em Portugal, tem sido, penso eu, e também temos que ser realistas, otimistas também, tem sido eficaz. Poderia ser mais, evidentemente, isso é a questão, mas é o problema do copo meio cheio ou meio vazio, mas de facto já muito se conseguiu fazer. Também, no caso português, que é um caso de maioria católica, enfim, não vamos discutir se são católicos praticantes ou não praticantes, seja como for, não é de maioria de outras confissões cristãs, em que, apesar de tudo, faz sentido o desenvolvimento e o trabalho no movimento ecuménico, mesmo para o interior da Igreja Católica, na transformação da tal atitude, na transformação da perspectiva que os católicos possam ter em relação aos diferentes de si, neste caso não católicos diretamente. Claro, tudo com os seus limites também, porque pode, se voltássemos à questão de novos movimentos que surgem por aí, pode haver coisas não aceitáveis, sem dúvida, mas dentro do que é aceitável nessa convivência, de estarmos abertos à diferença. O que é uma educação de atitude que tem efeito também para o interior da própria Igreja, porque a diversidade não é só a diversidade entre as diversas confissões, há diversidade também no interior de cada confissão. E nós a percebermos e aprender a viver com a diversidade, mesmo no interior da Igreja Católica, pode ser um grande benefício. Esta Semana da Unidade poderia começar por ser a Semana da Unidade entre os católicos, que tantas vezes estão tão longe uns dos outros. Sem dúvida. Professor, estas semanas e estas iniciativas muitas vezes ficam apenas na liderança das igrejas. Em alguns pensadores, em alguns padres, alguns pastores, alguns leigos mais empenhados, quer de um lado, quer do outro, mas nas bases não se sente muito esta paixão pelo diálogo, pelo ecumenismo, pelo encontro com os outros. E também, muitas vezes corre-se o risco, e eu ouço na rua muitas vezes isto, isto é tudo igual, é tudo a mesma coisa, e portanto caímos naquilo que também se fala muito hoje, que é o relativismo. Cada um tem a sua opinião, vale tudo igual. Ora bom, o movimento ecuménico, que se alicerça na verdade, não é um contributo, diria, ou é uma muleta para que o relativismo seja ainda mais forte. Não, pois, exato. Eu acho que aí precisamente é que tem que se evitar. Claro, que parece-me de facto que o problema principal das comunidades cristãs, falemos católicas, porque são maioria atualmente,
não é tanto o problema de se considerar com a única verdade absoluta e, de facto, discriminar por completo outros diferentes. Essa fase superou-se, penso eu, em geral, haverá casos, mas não são predominantes. Pode ser, de facto, cair no inverso. E o ecumenismo tem uma função importante, para além de criar a atitude de abertura em relação aos outros, cria a atitude de exigência do ponto de vista do conhecimento. E será importante que, na relação aos outros diferentes, nós os conheçamos verdadeiramente. E ao conhecê-los também nos apercebemos que não é tudo igual. Há diferenças e as diferenças devem ser levadas em conta. Respeitadas sim, mas por outro lado levadas em conta. O que permite, por exemplo, a um católico, perante as diferentes comunidades cristãs não católicas, também fazer a sua opção, se identifica mais com uma delas ou se identifica mais com a comunidade católica. E nesse sentido pode-se entender muito melhor a si mesmo, compreendendo os outros e respeitando os outros e descobrindo muito mais a sua identidade do que dizer tudo é igual, porque o resultado ou a conclusão do tudo igual resulta muitas vezes de crassa ignorância, ou seja, as pessoas não sabendo nem o que são os outros, com facilidade dizem que tudo é igual porque não têm percepção das diferenças. Terá-se a ignorância e também a tentação tão forte sempre da superficialidade. Claro, sem dúvida. Professor, eu queria agradecer-lhe o seu tempo, a sua disponibilidade. Obrigado também. Para nos ajudar a viver de uma maneira mais profunda esta semana de oração pela unidade dos cristãos. Muito obrigado também.